Bom dia, irmãos, graça e paz. Amados, hoje eu quero meditar com você sobre o seguinte tema: a importância do foco. Com base na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, do verso 4 ao 7, diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. O termo foco tem sido muito usado nos cursos de liderança e empreendedorismo, mentorias, consultorias financeiras. Um significado comum do termo foco, seja na física ou no sentido figurado, é ponto de convergência, ou seja, aquele ponto para o qual as coisas têm que se voltar, porque o contrário é divergir ou divergência. Por que os técnicos, conselheiros e mentores falam muito de foco, aqueles que eles estão orientando? Primeiro, porque a dispersão é um risco de se perder o foco. Numa dessas inserções, você pode não mais voltar ao ponto principal. Outras razões para se cuidar da perda do foco é o dispêndio de energia, tempo e recursos. Quando distribuímos ou diluímos esses recursos em várias frentes, enfraquecemos e corre-se o risco de nenhum deles ter a atenção ou o cuidado devido. Afinal, há necessidade que requer muito esforço, empenho e cuidado. E a fé é uma dessas prioridades que requer de nós toda atenção e cuidado diário. Há muitas necessidades e dificuldades que a vida requer cuidado e prioridades, e as paixões também exigem de nós atenção e recurso. Muitas pessoas não sabem distinguir o que são necessidades e prioridades de fato do que são paixões ou coisas secundárias. Logo, elas correm o risco de se dispersarem e se perderem nesse marasmo de exigência natural. Quantas pessoas foram relegando o cuidado da fé com autojustificativas que não têm o tempo? Ou pessoas que dizem não consigo entender a Bíblia? Hoje, com o mar de Bíblias em áudio, diversas versões em desenhos bíblicos, estudos, pregações, a pessoa se justificar com argumento desse não é digna de ser levada a sério. Lembremos, amados, a parábola das 10 virgens, segundo Mateus 25, fala de 5 imprudentes, ou seja, 5 que negligenciaram a prioridade de se prepararem para a chegada do noivo. Todo atleta às vésperas de competição, assim como a grande maioria dos concurseiros, enfim, todo evento grandioso e importante, o profissional se preserva, se resguarda, se concentra e se prepara para aquele evento. E, no entanto, não é isso que percebemos na igreja, às vésperas da volta de Cristo, às vésperas do governo do anticristo. O que vemos é o desejo de se voltar a programações normais, a uma vida boa e tranquila. Parece que estamos dispersos, como se diríamos antigamente. Parece que a ficha ainda não caiu. Toda dificuldade, seja financeira ou de uma derrota parcial em uma batalha, há uma recua estratégica para se reorganizar, realocar recursos e reparar perdas, redefinir estratégias. Porém, não é isso que percebemos. Parece-me que há uma sutil omissão em fazer contas. Sabe aquela pessoa que está em descontrole em uma fase da sua vida e diz assim: eu não quero nem somar, eu não quero nem ver como que vai ser esse resultado. É tempo de se humilhar aos pés do Mestre, priorizar a busca e não se preocupar quantos vão querer ficar. Não é uma questão de o que vamos fazer para assegurar, mas sim de o que é prioridade para preservar a salvação eterna.
Quem está preocupado em estratégia para segurar pessoa já perdeu o foco da cruz e da salvação. Os versículos seguintes, citados por Paulo a Timóteo, provam isso quando diz o seguinte, do verso 8 em diante: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algumas algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos efeitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, por sua vez, ele nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Recomenda essas coisas, dá testemunho solene sobre todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada têm proveito, exceto para a subversão dos ouvintes. Sabe o que significa isso, amados? Não negocie, não divida a atenção entre o que é fundamento, que Cristo, e aqueles que não querem, que não entenderam ainda a razão de ser igreja de Cristo. O líder que tirou o foco da cruz e voltou seus olhos para a igreja já perdeu o foco e também a prioridade. Esse vai cada vez mais se tornar refém dessa condição. A atenção, o cuidado e a prioridade tem que estar na palavra da cruz. E assim estaremos não só permanecendo firme, mas também apontando para os demais o caminho de se guardar para as últimas coisas. Fraternalmente em Cristo, Pastoria.